Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, no itinerário da nossa caminhada espiritual, que é a Quaresma, da nossa caminhada de conversão, de encontro com o Senhor ressuscitado, né? Aquele que traz a salvação para nós, nós encontramos-nos no quarto domingo da Quaresma. O domingo tradicionalmente chamado pela igreja, né? O letare, alegra-te. Por isso essa cor rosa, né? Mas até chegar aqui, já no início desta caminhada, e eu lembro perfeitamente disso, lá na quarta-feira de cinzas, nós fomos conscientizados desta caminhada, dos desafios, das dificuldades, das provações. Mas eu lembro que naquele dia, na quarta-feira de cinzas, Cristo nos orientava, nos indicava quais os meios e quais são os meios necessários para que essa caminhada fosse frutífera, né? Que tivesse lá no final dela a sua realização plena, para o qual Deus nos chama para o encontro verdadeiro com o Senhor. Pegamos sim as instruções, os meios, o jejum, a oração, a penitência, né? A caridade, e chegamos no primeiro domingo, as provações. E é sempre assim, quando a gente começa uma caminhada, vem as provações, as tentações. Mas Cristo nos ensinou, com a palavra, com a oração, com a confiança em Deus, a gente supera. Cheio de ainda meio temerosos, né, já aflitos pela caminhada, encontramos o segundo domingo, em que Jesus, né, mostra a sua glória no Monte Tabor. Né, mostra a glória de Deus, a sua transfiguração, para nos dar força, para o qual nós estamos caminhando, não é uma história qualquer. É a realização da plenitude da nossa vida, da nossa caminhada. Continuamos a nossa caminhada e percebemos que no terceiro domingo nós tínhamos que fazer uma purificação. E naquele exemplo, né, fortíssimo de Jesus, né, fazendo a purificação do templo, percebemos que não só um templo externo, claro que também, mas sobretudo um templo interno, onde Deus habita, pois vós sois templo do Espírito Santo e Deus habita em vossos corações. E como é necessário fazer essa purificação? Isso é uma bem-aventurança. Só os puros de coração verão a Deus. Mais um pouco de caminhada e chegamos no quarto domingo, que é o de hoje. É que nós somos chamados a contemplar o grande amor de Deus pela humanidade, realizado, né, pela iniciativa de Jesus Cristo, iniciativa de Deus, enviar Jesus Cristo para realizar concretamente, né, esta salvação, este amor na cruz, exaltação. E nesse domingo nós vamos refletir, né, sobre esta caminhada nossa. No próximo, Cristo vai falar da sua glorificação, que é o quinto domingo, depois o sexto já é o domingo de Ramos, e o sétimo, a Páscoa. Nesse domingo, concretamente, né, tradicionalmente, a igreja chama de letare, alegra-te, o domingo da alegria. E nós temos, sim, várias razões para isso. E de antemão já digo que não é uma alegria de bobo alegre. Não é uma alegria proporcionada por alguns momentos de satisfação. Mas é uma alegria que vem de Deus, que coloca diante de nós. Eu acredito que a primeira alegria que nós devemos ter no nosso coração é o fato de estarmos aqui hoje, como comunidade, como irmãos, como os discípulos do Senhor. Até porque o salmista diz isso, né? Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e meus pés já se detêm às suas portas, Jerusalém. E essa deve ser, né, uma das nossas alegrias. Ter um templo, ter uma casa para encontrar com o Senhor, para ouvir sua palavra, para encontrar com a comunidade os nossos irmãos, fortalecer os nossos laços que nos unem a Jesus Cristo, a Deus e a igreja, e também a comunidade. A alegria de estar na casa do Senhor.
mas a alegria de poder chegar aqui e encontrar com o Senhor na Eucaristia, de poder receber o próprio Cristo na nossa vida. E aí sim, é o significado, né, de sermos templos do Espírito Santo. É ter o Cristo em nós e nós estarmos em Cristo. Ah, Padre, mas eu não posso comungar. Você está aqui. Existem 3 formas de receber a Eucaristia. Você pode receber sacramentalmente e não receber espiritualmente. Mas você pode receber espiritualmente e não sacramentalmente. O ideal é que se receba espiritualmente e sacramentalmente. Mas estamos aqui. Né? E a terceira razão da nossa alegria é de estar aqui, encontrar com o Senhor na Eucaristia, mas também na palavra. Na palavra que orienta, na palavra que nos ilumina, na palavra que nos faz tomar consciência da nossa condição, de quem nós somos, para o qual nós fomos chamados, para aquilo que nós fomos chamados, a nossa missão, mas reconhecer também, e a palavra nos mostra isso, é o projeto do amor de Deus pela humanidade. Nos revela através da palavra quem é Jesus Cristo e seu projeto e quem é Deus. Por isso esse encontro tem que ser profundo e verdadeiro, que acontece na palavra, na Eucaristia, na comunhão e na intimidade com Jesus Cristo. E hoje nós vemos isso, a palavra mostra isso. Mostra os desencontros da primeira leitura, mostra, né, o projeto de Deus na segunda, mas sobretudo mostra o encontro de Jesus Cristo com a humanidade, com o homem, com a pessoa, para trazer uma vida nova. E esta é a razão deste encontro. Vida nova para este mundo? Claro que sim, também. Mas não só para este mundo, como fala São Paulo, para a vida eterna. E esta é a razão do envio de Jesus Cristo, né, ao mundo, para nos dar vida nova, mas sobretudo a vida eterna. Aceitar esse projeto, aceitar Jesus Cristo e crer nele, é concretizar isso na nossa vida. Não há para ficar indiferente diante disso. Ficar indiferente e rejeitar é a própria condenação. Não há meio termo aqui. É a adesão total a esse projeto incondicional de Deus para a nossa salvação. Incondicional, digo por quê? Porque se a condição fosse que nós fôssemos bons, ou fizéssemos obras boas, talvez até mereceríamos o amor de Deus. Mas o amor é tão incondicional, desmedido, que São Paulo deixa claro que mesmo na nossa condição de pecador, né, mesmo, né, rejeitando a sua palavra, ele continua nos amando. Tanto que a primeira, segunda leitura, né, e o Evangelho deixa isso muito bem claro. Vamos começar pelo Evangelho. O Evangelho está ali no início, né, na parte introdutória de São João. Né, quando Jesus encontra com Nicodemos. Esse encontro é muito significativo, porque ele tem todo um itinerário, né, de crescimento, de aprofundamento em todo o projeto de Deus realizado por Jesus Cristo. Nicodemos, nós sabemos, um chefe dos judeus, um homem importante, né, que procura Jesus às escuras, né, à noite. Por isso a gente entende Jesus como luz, né, que faz, que clareia, né, aquilo que está dentro do nosso coração, na nossa vida. Procura Jesus à noite porque talvez tenha medo de se revelar o medo, né, do judaísmo. E nesse encontro nós temos 3 fases, 3 etapas de crescimento. Nicodemos vai ao encontro de Jesus pelas suas boas obras. As boas obras de Jesus chamam a atenção de Nicodemos. E Nicodemos vai ao encontro de Jesus à noite. E Jesus explica para Nicodemos uma coisa: não bastam só as obras para acreditar. Não basta. O primeiro passo para acreditar verdadeiramente em Deus, em Cristo, nesse projeto, é acreditar que Ele é o enviado do Pai. É o enviado do Pai. Ele é o Filho de Deus, que foi enviado por Deus, pelo Pai. No segundo passo, na segunda fase, nessa etapa de conversão, de crescimento, Jesus chama a atenção para Nicodemos, que ele tem que nascer de novo, nascer do alto,
nascer de Deus. Olha o projeto de conversão, de renovação, de encontro verdadeiro com o Senhor. E fala que esse nascimento se dá pela água e pelo Espírito. E pelo Espírito. E a terceira fase, que é justamente o Evangelho de hoje, que nós já vimos, Jesus deixa bem claro que esse projeto de salvação é realizado por iniciativa e amor incondicional de Deus, que envia o seu próprio Filho ao mundo, que é a missão do Filho, de resgatar, de não condenar, de salvar, de trazer a vida nova, a vida eterna, por meio da cruz exaltação. Por isso que o Evangelho começa nesse encontro com Jesus dizendo, olha, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, e nós lembramos disso lá em Números 21, 8, 9 ou 4, 9, quem quiser pegar, né, todo o texto. Por isso que Jesus começa dizendo isso. Assim como lá, que é a prefiguração, tipo, não é ainda a salvação, né, mas prefigura isso. Moisés levantou a serpente no deserto para que todos aqueles que olhassem para ela fossem curados, fossem salvos. Um presente de Deus para uma humanidade que fechou o coração a ele, pecou, o abandonou. Mesmo assim, Deus não abandonou. E aquele que olhasse para a serpente, né, era curado. Por isso ele fala da sua exaltação. E olhar para a cruz. Talvez esse seja um dos maiores desafios da nossa fé, da nossa espiritualidade, de acreditar, porque o Evangelho chama a atenção, acreditar. Acreditar que o mistério da nossa salvação passa pela cruz, que a cruz é um caminho necessário para a exaltação. Santa Teresinha já dizia isso, não existe, né, glorificação sem cruz. Não existe. Talvez esse seja o maior, né, o pecado da humanidade. É não conseguir enxergar o grande amor de Deus, né, realizado por Jesus Cristo, e também a doação de Jesus Cristo realizada na cruz, para a nossa salvação. Então fechou de tal modo o coração que não foram capazes de enxergar. E por medo de se apresentar diante da luz e revelar aquilo que nós somos, aquilo que nós temos e aquilo que nós fazemos. É interessante quando você olha para essa primeira leitura, o livro de Crônicas, né, conta a história, uma reinterpretação da história, né, desde Abraão, desde Adão até o final do exílio. Ele faz uma reinterpretação da história. Não são dados puramente históricos, sim, também. Mas é claro que tem uma interpretação do autor ali. E ele fala das consequências daqueles que fecham o coração para Deus, daqueles que não querem aproximar de Deus, não querem enxergar o projeto de Deus. E o texto é muito dramático, né? Muito dramático. Multiplicaram-se, né, as infidelidades, viraram as costas para Deus, maltrataram aqueles que Deus enviaram, né? Mas mesmo assim, mesmo nessa condição, né, do homem, essa primeira leitura não é uma leitura dramática ou trágica, mas ela tem um ar de esperança, que no final Deus realiza o seu projeto na vida do homem se ele o acolhe. Se ele o acolhe. Tanto que na primeira leitura deixa isso muito bem claro, na segunda leitura. Se ele acolhe, Deus está ali, atento, esperando só uma abertura de coração para manifestar o seu projeto, manifestar a sua obra. Eu vejo que esse seja o desafio da nossa sociedade, do nosso mundo de hoje, né? O medo de se revelar diante de Deus. Nicodemos não teve vergonha de se revelar. Não teve vergonha de se abrir. Porque ele sabia que o encontro com Deus, o encontro com Jesus Cristo, não só revela o projeto de Deus, como nós já falamos, não só revela o projeto de Jesus Cristo, como nós já falamos, mas revela quem nós somos.
quem nós somos. É como um espelho. Jesus é esse espelho, essa luz que ilumina. A palavra é esse espelho que revela quem nós somos e até que ponto nós estamos caminhando no projeto de Deus. O exemplo de Nicodemos, né, e daqueles que Paulo chama a encontrar com o Senhor, né, é um exemplo que todos nós devemos seguir. Porque revela quem nós somos, sim, mas também purifica para aquilo que Deus quer que nós sejamos. Não pelos nossos próprios esforços. Simplesmente, claro que essa caminhada tem que existir. Não pelos nossos méritos, a igreja não é feita disso. Mas puramente pela bondade de Deus. Pela graça de Deus. Nós somos o que somos, seremos o que Deus quer que nós sejamos, pela graça de Deus. Por isso não tenhamos medo de encontrar com o Senhor e de se revelar quem nós somos. Que mesmo que não seja do agrado de Deus e do nosso agrado, essa intimidade pode nos transformar. Pode nos trazer vida nova, como trouxe para Nicodemos. Tanto que vocês pegar o capítulo 7, lá no 42, lá no 41, 52, capítulo 7 de João, ele lá protegendo Jesus. Lá no capítulo 19 de João 39, está lá ele recebendo o corpo de Jesus e guardando. Olha a transformação. Olha a transformação do povo de Israel. Como é dito de Ciro, vai todos aqueles que eu tenho como seu Senhor, pode ir. É sempre de esperança. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o texto deixa muito bem claro que aqueles que realizam obras más, aqueles que são maus, não chegam perto de Jesus Cristo. Porque revelam quem eles, né? Quem nós somos, quem são essas pessoas. E muitas das vezes nós não queremos mudar. E muitos não querem mudar. Por isso fica a parte de Jesus Cristo. Por isso fica a parte de Deus. Por isso todo esse itinerário de caminhada espiritual, né? Todas essas celebrações e essas obras penitenciais são justamente para isso. Para amolecer o nosso coração, para nos conscientizar da nossa conversão e de um encontro verdadeiro com o Senhor. E quando esse encontro verdadeiro acontecer, que as obras realizadas por nós sejam obras boas, não pela nossa glória, mas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora para que possamos realizar na nossa vida, né, esse projeto de Deus. Mas, sobretudo, também ser agente, né, desse projeto na vida dos nossos irmãos. Não somos só nós, não. Nós somos uma comunidade. E esse grande amor que Deus tem por nós, que ama incondicionalmente, desmedidamente, é por todos nós, é para a humanidade. Peçamos que Nossa Senhora nos auxilie nesta caminhada de conversão e de encontro profundo e verdadeiro com Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Vamos ficar em pé, claro, quem tiver condições, e vamos com muita fé professar a nossa fé. Creio em Deus Pai